Olá, eu sou Bruno Souza, planejador financeiro pessoal, com mais um vídeo sobre planejamento financeiro. Hoje, na verdade, não vai ser uma aula de planejamento financeiro, vai ser tirar uma dúvida que muitas pessoas me perguntam por que eu resolvi ser planejador financeiro e qual foi o caminho que eu trilhei até me tornar um planejador financeiro, como que tudo começou. Então, tem 10 anos, tá, gente? Tem 10 anos que eu me atentei para esse assunto de planejamento financeiro. Na verdade, eu fui despertado para isso por causa de uma situação que aconteceu na minha casa, na minha família. Nessa época eu era solteiro, morava com meus pais. E no dia 1º de janeiro, para ser exato, né, no dia do Réveillon, um dia depois do Réveillon, de 2007 para 2008, né, eu saí para... Vamos começar 2008 saudável. Eu saí de manhã para andar de bicicleta numa estrada de terra com meu cunhado. E meu pai foi passear com a gente, ele foi de quadriciclo. E o quadriciclo dele tombou, né, e ele bateu a cabeça. E eu encontrei ele já estava em coma, e aí ele teve que fazer várias cirurgias, e custou sair do coma, ficou meses na UTI, e depois foi para casa, mas ele foi para casa com muita sequela, totalmente sequelado, e depois de 2 anos que ele faleceu. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte: até aquele momento, finanças para mim nada mais é do que trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, gastar dinheiro, viajar, passear, comprar e pagar as contas fixas da casa, e poupar o que sobrar. Então, assim, não tinha tanta o que ser feito, nunca tinha me atentado para isso. E aí, quando o meu pai sofreu esse acidente, eu percebi que tinha mais coisa envolvida. Por exemplo, ele tinha um ótimo seguro-saúde que pagou toda a conta do hospital. E foi graças a Deus, porque se não tivesse esse seguro, a gente ia ter que vender até a casa para pagar a conta do hospital. Ele ficou meses na UTI. Mas ele foi para casa depois, e quando ele foi para casa, ele trabalhava, ele colocava recursos dentro de casa, e aí o que acontece? Quando ele sofreu esse acidente, a renda dele caiu, né? Porque começou a contar com o INSS, né? A renda caiu drasticamente e a despesa aumentou, porque a gente precisou contratar algumas coisas, comprar um maquinário, preparar a casa e contratar alguns profissionais para cuidar dele e tudo. Então, nesse momento, as finanças da casa sofreram um desequilíbrio. Então, nisso me despertou bastante, porque a vida financeira não é só trabalhar, colocar dinheiro dentro de casa, gastar algumas coisas e poupar alguma quantia. Não era só isso. E, coincidentemente, no ano de 2008, uma pessoa me procurou. Na verdade, essa pessoa chama Geraldo, é uma pessoa que eu tenho uma estima muito alta, gosto demais dele, e ele me procurou porque ele trabalhava numa seguradora e ele estava apresentando o trabalho dele, como que uma seguradora pode ajudar num planejamento financeiro. E ele me apresentou essa seguradora porque ele trabalhava com seguro de vida. E aí, quando ele me apresentou, me chamou muita atenção, porque eu pensei assim, pô, se meu pai tivesse recebido uma visita de um profissional dessa seguradora e tivesse feito um seguro de vida melhor dimensionado com a realidade da nossa casa, o impacto financeiro seria bem menor. E eu pensei o seguinte: hoje em dia as pessoas pensam muito em ficar ricas, né, investir e tal, mas elas não preocupam em não ficar pobre, né? E como é que é isso? Então, tem os dois lados da moeda, a gente tem que preocupar em preservar também, e aquilo me chamou muita atenção, porque eu estava vivendo aquilo na pele, né? E aí eu comecei a trabalhar com seguro de vida, comecei a trabalhar com seguros de invalidez, e aí e visitando muitos clientes e tudo, e aquilo é muito bom, faz muito bem para a vida de uma família, para uma realidade familiar, contar com esse tipo de proteção. Mas uma coisa começou a me incomodar depois de um tempo, porque muitas famílias que eu visitava, a pessoa já tinha resolvido a situação da proteção, mas agora ela queria algo a mais, ela queria prosperar, ela queria aposentar, ela queria ter recurso no futuro, queria fazer o patrimônio crescer. E aí, uma seguradora, nesse caso essa seguradora, ela era muito limitada em produtos e eu não conseguia atender esses clientes, aí eu decidi sair dessa seguradora e trabalhar de forma mais ampla no mercado financeiro. Então eu fui trabalhar inclusive com investimentos, porque eu falei, numa bolsa de valores, você tem uma infinidade de soluções. Então, tudo que o cliente precisar, eu tenho na bolsa de valores. Só que aí, logo que eu comecei a trabalhar com o mercado de investimento, eu percebi uma coisa muito delicada, que as pessoas tomavam decisões. Ela entra lá no banco, toma decisões, vai na corretora de valores e tal, resolve um monte de coisa, mas sem ter clareza de qual é o resultado que aquilo vai dar no final das contas. Então, assim, deixa eu experimentar, deixa eu fazer isso aqui para ver se dá certo e tudo. E com dinheiro não se brinca, né? E aí, na hora de experimentar,
estava tudo bem, mas na hora que alguma coisa saía do planejado, do previsto ou da expectativa que tinha, gerava um arrependimento, uma sensação negativa e aquilo é muito ruim para o profissional que atende. Você vê um cliente que está insatisfeito com o resultado que ele alcançou. E aí logo que eu comecei a trabalhar com investimento, eu falei assim, então não me identifiquei, falei, não é isso que eu quero. Eu gosto mais da parte de seguro, vamos pensar, né? que as pessoas ficavam mais satisfeitas em proteger a família do que com os resultados que estava tendo no mercado financeiro. Então eu falei o seguinte, eu quero ajudar as pessoas, eu quero orientar. O que ela deve fazer? Porque uma vez que ela é orientada, ela vai tomar uma decisão que vai estar mais alinhada com o objetivo e aí vai estar satisfeita no final, em vez de estar arrependido. Lá no final, em vez de ter arrependimento, vai ter satisfação. Eu falei assim, como é que funciona isso? Aí eu tive o conhecimento de que existia uma certificação nos Estados Unidos para planejador financeiro, que é o CFP, Certified Financial Planner. E lá na década de 70, nos Estados Unidos, o mercado financeiro estava muito aquecido e eles criaram essa certificação. Para quê? Era como se fosse um selo de um profissional qualificado que a função é orientar as pessoas o que elas deveriam fazer para buscar mais prosperidade e segurança ao longo da vida. Eu falei, então é isso que eu quero. E aí eu descobri que essa certificação não tinha ela no Brasil, né? Na época era o IBCPF, que era o Instituto Brasileiro de Profissionais Financeiros, que era o detentor da marca CFP no Brasil. Então eu falei, como é que faz isso? Como é que eu estudo para ser um planejador financeiro? Como é que eu me capacito para isso? E eu comecei a estudar. Então, tirar a certificação CFP não foi tão fácil, tive que dedicar muito a estudo e tal. E acabou que no final deu tudo certo. E já vai para 3 anos que eu atendo como planejador financeiro independente. E o melhor de tudo é o seguinte, é a gratidão dos clientes. Porque antes, a experiência que eles tinham com o mercado financeiro normalmente era negativa. Normalmente era de frustração, normalmente era uma experiência... isso não é para mim, mercado financeiro não é para mim, e acabava que deixava de fazer o patrimônio crescer, deixava de tomar decisões acertadas para o que eles buscavam, por falta de conhecimento, por falta de orientação, ou por falta de confiar em alguém para dar a orientação correta. E aí o planejador financeiro vem para preencher essa lacuna. Então é muito gratificante quando a gente recebe um agradecimento de um cliente que conseguiu realizar um projeto em função das orientações que a gente dá, ou que consegue diminuir o custo com alguns produtos financeiros, também com a nossa orientação. E o melhor de tudo é quando a gente recebe a ligação de um parente, de um amigo, de um cliente que escutou falar bem da gente e também porque confiou no nosso trabalho e procura no planejador financeiro. Então, o que eu tenho apresentado hoje quanto a planejamento financeiro é o seguinte, a sociedade brasileira precisa de mais orientação para decisões financeiras. E existem poucos profissionais atuando no mercado. Então, todo mundo que se identificar com essa atividade, por favor, me manda um e-mail, me manda uma mensagem, me liga, vem aqui, me combina por um café, porque é de todo interesse que a gente desenvolva uma sociedade com mais planejadores financeiros, com mais gente que está trabalhando para orientar cliente e não trabalhando para vender produto, para bater meta, para ganhar comissão. Não, pessoas que estão no mercado financeiro, mas com outra visão, uma visão de orientar para os clientes terem um resultado melhor a longo prazo. Então, fica a dica, quem quiser ingressar na carreira de planejador financeiro, por favor, entre em contato. Eu vou dar todo o caminho, tudo que vocês quiserem para buscar essa atividade. E já dou a dica, o primeiro caminho para você se tornar um planejador financeiro é conhecer a Planejar, que hoje é a Associação Brasileira dos Planejadores Financeiros. Anota aí o site, é www.planejar.org.br. Lá você vai ver tudo que precisa hoje para buscar trilhar esse caminho, e se associar a Planejar é o primeiro passo para poder se tornar um planejador financeiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, me enviem mensagem caso tenha qualquer dúvida. Um forte abraço.